Você também sente isso? McKeith, muitos de nós têm medo da solidão. Pelo menos, muitas vezes não queremos ficar sozinhos com nós mesmos. E o século XXI implica o máximo possível de comunicação, e a maioria de nós quer isso. Mas vamos admitir para nós mesmos, às vezes queremos fazer novas amizades, mas também as evitamos, ficamos tímidos, até mesmo para compartilhar emoções ao vivo. Claro, nem todos são assim, mas estou falando especificamente sobre nós. Às vezes evitamos tudo isso porque não queremos parecer insistentes ou tolos. Existem muitos motivos, mas agora não vamos falar sobre psicologia. Estamos falando sobre o desejo de contar sobre nós mesmos, ou melhor, de sermos compreendidos, e esse é o nosso desejo. A fraqueza é inerente à natureza, é uma fraqueza humana. Sempre é possível superar isso, tudo isso vamos chamar de medo, solidão ou, de forma ainda mais simples, solidão. É comum acreditar que existem 3 principais fraquezas no ser humano, das quais se costuma lucrar: o desejo sexual, o desejo de comer bem e o medo pela própria saúde, o desejo sexual. Como é possível ganhar dinheiro com isso? Acho que não vale a pena listar. São filmes, propagandas, sites, animações, literatura, produtos, farmacologia e até arte, e muito mais. Enfim, vocês entenderam? Não é comum falar sobre isso, mas nós sabemos muito bem do que se trata. E quanto ao desejo de comer bem? A comida está em toda parte. A cultura alimentar se espalha tão rápido que em breve 1 a cada 3 pessoas na Terra vai sofrer de obesidade. Pode parecer engraçado, mas é para onde estamos indo. O pecado da gula virou algo normal, um feriado diário e o mais acessível de todos. A comida nos persegue em todo lugar. Uma família média em nosso país, com uma renda de 25 a 50 mil rublos, gasta cerca de 25 a 30% desse valor com comida. Isso significa que, de fato, se pegarmos o salário máximo médio de 50 mil para todas as outras despesas, além da comida, restam cerca de 30 mil rublos. E se ainda houver empréstimo, aluguel, despesas domésticas, transporte e muito mais, o culto à comida desvaloriza a nossa vida. De acordo com um novo estudo publicado em uma revista, em 2022 mais de 1 bilhão de pessoas no mundo já sofriam de obesidade. Desde 1990, os índices de obesidade entre a população adulta mais que dobraram. Segundo esses mesmos dados, em 2022, 43% dos adultos tinham excesso de peso. Por exemplo, eu. Só imagine, 1 bilhão de pessoas, isso é como 5 vezes a população da Rússia, ou até um pouco mais. Se juntássemos todas as pessoas obesas do mundo, elas poderiam povoar 1/3 do planeta ou criar seu próprio país gigante do fast food eterno. Saúde, o que dizer, é uma das nossas maiores fraquezas e também uma das mais caras. Para ter um bom tratamento, é preciso ganhar muito dinheiro. Uma família russa média gasta 19.500 rublos por ano na compra de medicamentos. Esses dados foram obtidos pela empresa Sberbank Seguros durante uma pesquisa realizada em 75 cidades russas com população superior a 250 mil habitantes, em fevereiro e março de 2021, e isso sem contar os diversos nutricionistas, curandeiros e outros semelhantes. E, como dissemos, não menos importante do que tudo o que foi dito acima, repito, a pessoa precisa de comunicação e, como mencionamos, de ser compreendida. E também a pessoa gosta de ser elogiada, não é verdade? Por isso, deixe seu like e se inscreva no meu canal Um Dia na Vida de um Blogueiro. Eu acordo de manhã, como, depois jogo alguma coisa, depois almoço, vou passear, depois treino, e então, em 10 minutos, eu gravo alguma coisa e vou dormir. E assim é todo dia. E imagina como é difícil viver assim para nós, blogueiros. Brincadeira. Todo dia eu trabalho de 6 a 8 horas, e geralmente é ou escrevendo roteiros, ou editando, ou já gravando mesmo. E aqui vai uma revelação. Por toda a produção e outros processos de trabalho, não sou só eu o responsável, nós somos uma equipe inteira. Sempre contamos com a ajuda do Yandex 360 para negócios, que inclui serviços digitais para um trabalho colaborativo eficiente, e-mail, disco, calendário, tracker e videoconferência. Por que exatamente o Yandex 360 para negócios? Eu explico. São serviços práticos e familiares para todos. Não é preciso gastar tempo adaptando os funcionários. O Yandex 360 tem interfaces intuitivas e todos os serviços se integram facilmente com outros. Segundo, transparência no trabalho. Eu posso acompanhar o cumprimento das tarefas definidas online. Isso é possível graças ao circuito fechado de registro de tarefas e acordos. Terceiro, o mais importante para mim, eu posso trabalhar quando quiser, onde quiser e em qualquer dispositivo sem estar preso a um local de trabalho. Afinal, é muito importante manter tudo sob controle. Para saber mais sobre os serviços e conectar o Yandex 360 para negócios, acesse o link na descrição. E agora a introdução acabou, vamos começar a história. Certa vez, o menino Pavel não foi levado para a Itália. O pai viajou para lá a trabalho com toda a família. O irmão mais velho, Nikolai, foi junto, mas ele ficou com a avó. Foi justamente nessa época que Pavel entendeu que sempre precisava confiar em si mesmo e como aproveitar o tempo da maneira certa. Naquela época, Pavel ainda não sabia que, em breve, seus pais o levariam para morar com eles e ele viveria na Itália. E ele ficará na beira do mar Mediterrâneo, pensando sobre o infinito. E nesse momento, a internet está prestes a surgir.
Esse menino não vai dar em nada, ele não sabe nada do idioma, Pavel Dosky. Já em um ano, Pavel se tornou o segundo melhor aluno da turma e depois o melhor de toda a escola. Seu irmão Nikolai, para dizer o mínimo, não ficava para trás. Aos 10 anos, ele resolvia equações cúbicas. Quando Pavel e sua família voltaram para a Rússia, ele começou a estudar no ginásio acadêmico da Universidade Estadual de São Petersburgo, em uma turma com foco avançado em línguas estrangeiras. Pavel era uma criança ativa e entusiasmada, e aos 11 anos começou a se interessar por programação. A família dele foi uma das poucas nos anos 90 que conseguiu trazer um computador da Itália para a Rússia. Foi assim que ele começou a escrever código pela primeira vez e tentou entrar no mundo da tecnologia. Ele se formou no ginásio com medalha de prata. O irmão mais velho, Nikolai, teve grande influência nos interesses e no desenvolvimento de Pavel. Naquela época, Nikolai ganhou quase todas as Olimpíadas Mundiais de Matemática e Informática. Apesar do interesse por programação, Pavel já não era mais um menino, mas sim um jovem. Ingressou na Faculdade de Filologia da Universidade Estatal de São Petersburgo com especialização em Filologia Inglesa e Tradução. Enquanto estudava na universidade, recebia várias bolsas do presidente, do governo e da Fundação Potanin. Na faculdade de filologia, o garoto fez amizade com Ilya, um estudante pragmático e ambicioso que, assim como Pavel, gostava do filme Matrix. Junto com ele pensava nos primeiros projetos de internet. Nos planos deles estava unir as pessoas por meio da internet. Assim, eles criam um projeto e desenvolvem um fórum para estudantes. O objetivo era a comunicação entre alunos de diferentes regiões. Mas para Pavlo, que já era um líder formado naquela época, isso não era o suficiente. Quando descobri a internet pela primeira vez, fiquei impressionado com o fato de que era possível criar um site e outras pessoas poderiam acessá-lo e publicar seus pensamentos nele. E foi então que o jovem saiu para a margem e viu a solidão humana. Ela existia, existe e sempre existirá. E ele entendeu o quanto o ser humano é solitário e como ele deseja tanto a comunicação, que ela nunca acabe. E já naquela época, Pavel sabia que podia ajudar. E se ele pensava em dinheiro naquela época, ninguém pode dizer ao certo. E tudo o que disserem não passa de suposição. Pavel Durov tinha em mãos tudo o que era necessário: compreensão do público, uma base de visitantes fiéis do fórum, experiência em programação, persistência e determinação. Ele começou a se adaptar à ideia e adicionar suas próprias funções. Assim como Mark Zuckerberg, Durov queria atrair mais usuários e oferecer a eles um serviço conveniente, e ainda não se preocupava com a monetização. No início, o projeto era fechado e só era possível entrar por convite. O cadastro era permitido apenas com nome e sobrenome. Por favor, me registre nesse site, você vai me ajudar muito, imploravam os estudantes das universidades da capital uns aos outros. Em poucos dias de novembro, a desconhecida rede VKontakte atraiu mais de 2.000 usuários. O motivo disso foi um concurso criado por Pavel Durov. Quem convidasse o maior número de amigos ganhava um player iPod. 3 meses depois, foi introduzido o cadastro livre, e o número crescente de participantes da rede social obrigou os organizadores a migrarem para servidores mais potentes e a se dedicarem à melhoria constante do suporte de software da rede. E você se lembra do meme de 2010? Durov, devolva o mural? Naquela época, Pavel Durov modernizou a seção do mural na página pessoal. Pavel Durov decidiu transformar o mural em um microblog. O usuário cria publicações na página pessoal, os amigos deixam curtidas e comentam. Foi realizada uma enquete cujo resultado mostrou que 70% dos votantes eram contra essa novidade. O conservadorismo do público não impediu Pavel Durov, e o mural se transformou em um microblog. Pavel Durov chamou o sistema que todos gostavam de ultrapassado e mudou o mural de acordo com reformas semelhantes. Os usuários começaram a colocar em massa avatares com a inscrição não ao microblog, criaram centenas de grupos de protesto e convocaram todos para acessarem o site em um determinado dia e horário, para que os índices do VKontakte despencassem. Pavel Durov, não gostamos do novo mural, nós odiamos seus microblogs. Engraçado que justamente nesse dia de boicote foi registrado um recorde de acessos. Pavel Durov raramente participava das negociações, mas sempre transmitia a orientação de que a participação deveria ser vendida para a Porsche e apenas para quem oferecesse mais dinheiro e garantisse o mínimo de interferência no VKontakte. Em 2012, no dia 27 de maio, quando São Petersburgo comemorava seu aniversário, Pavel Durov, junto com o vice-presidente do VKontakte, Ilya Perekovsky, inclinando-se para fora da janela de seu próprio escritório na margem do canal Griboedov, jogava para a multidão aviõezinhos feitos de notas de 5.000 rublos. Naquele dia, o vice-presidente do VKontakte recebeu um grande bônus. O fundador da rede social parabenizou o subordinado e, brincando, observou que agora ele havia se tornado um homem rico. Todos que quiseram. Depois, a diretoria do VKontakte foi acusada de arrogância e prepotência, de odiar o povo comum, de zombar deles. Mas como foi, na verdade, o executivo Ilya Perekovsky afirmou que trabalha não pelo dinheiro, mas pela ideia. Escuta, se pra você só importa a ideia, então por que a gente não se livra do dinheiro? Provocava Pavel Durov. Depois disso, o vice-presidente começou a jogar notas de dinheiro pela janela. Espera, não joga assim, tem que fazer isso de forma criativa, disse Pavel Durov, e então mostrou como dobrar o dinheiro em aviõezinhos.
Ele é um eterno contrarianista, um egoísta 100% e um solitário. Depois, o filólogo de elite de boa família, o bilionário com atestado, pare de fingir e arrume um emprego de verdade. O olhar dele não suporta críticas. Ele é louco. Em 2014, Pavel Durov vendeu 12% das ações da empresa por 300 milhões de dólares e anunciou sua saída do cargo de diretor executivo. Após isso, a VKontakte passou a ter como único proprietário uma empresa de mídia. Antes disso, Pavel Durov ganhava cerca de 1.300.000 dólares por mês com sua criação. Às vezes parece que não há escolha, mas sempre existe uma escolha. De um lado, os investidores, do outro, o governo, que exige a entrega dos dados dos usuários, e Pavel Durov obtém a cidadania do país insular São Cristóvão e Neves para viajar sem visto pelos países da Europa e abre um novo escritório da empresa de tecnologia da informação em Berlim. No início de 2021, o público ultrapassou 500 milhões de pessoas em todo o mundo. E no final do ano, a empresa de análise não chamou o mensageiro de líder mundial em crescimento de audiência mensal. Além disso, entrou para o top 7 dos aplicativos mais baixados. De acordo com as informações da revista, em 2021, a fortuna de Pavel Durov cresceu 13,8 bilhões de dólares e passou a totalizar 17,2 bilhões de dólares. O que fez dele o bilionário russo que mais enriqueceu no ano. Isso aconteceu graças ao aumento do valor do Telegram em 2018, durante o período de ameaça de bloqueio do Telegram na Rússia. Pavel Durov desenhou à mão o cachorro Spot de capuz preto e postou com a legenda digital: resistência. Em 2021, a Forbes nomeou Pavel Durov como a pessoa mais rica dos Emirados Árabes Unidos. Naquela época, sua fortuna era estimada em 17,2 bilhões de dólares. Isso é 12,4 bilhões de dólares a mais do que o empresário que ocupa o segundo lugar no ranking, Yusuf Ali, fundador da empresa Ulu. Pavel Durov passou a maior parte da sua vida e atualmente ainda está em excelente forma física. Durov não consome álcool de jeito nenhum, assim como não come carne. Ele é uma daquelas pessoas que acreditam que a carne destrói o organismo humano, preferindo certos tipos de peixe e frutos do mar em grande quantidade. No mínimo, 8 horas de sono, treinos regulares e uma alimentação correta e equilibrada. A solidão ajuda a focar nos objetivos e a não se adaptar a ninguém. Dos treinos, alongamento regular, exercícios com o próprio peso, banho contrastante quando tem mais tempo livre, tênis e ciclismo. E sim, mais um dos princípios de Pavel Durov, nada de amor, amor. Na opinião de Pavel Durov, dependência é como álcool e drogas, e qualquer dependência deve ser evitada. Pavel Durov lançou a criptomoeda The Open Network. Não foi sem dificuldades. Ela foi fechada, houve processos judiciais, mas estava destinada a sobreviver mesmo que tenha sido preciso vendê-la. Hoje, o projeto se desenvolve sob outro nome, ou seja, a palavra ainda se forma, mas do nome oficial desapareceu a palavra Pavel Durov, que deixou de se associar ao projeto. Várias vezes, em 2022, ele promoveu publicamente a moeda com suas postagens e opiniões detalhadas de que esse blockchain é o futuro das criptomoedas. E recentemente, a moeda de Pavel Durov, que era obtida com um simples clique na tela, foi lançada no formato de um clicker primitivo. O usuário clicava na moedinha dourada, ganhando preciosos Notcoins. Além disso, era possível ganhar convidando amigos, comprando impulsionadores especiais e realizando tarefas simples. Parece um hamster, não é? E então, em 16 de maio de 2024, aconteceu um dos eventos mais aguardados e comentados no mundo dos criptojogos. Notcoin foi oficialmente listado e o preço do Notcoin ficou em 1 centavo. O cofundador do Notcoin, Alexander Platvinov, anunciou que a infraestrutura do Notcoin será disponibilizada para desenvolvedores terceiros, o que contribui para a expansão da comunidade em torno do ecossistema. Isso abrirá oportunidades para a criação de bots de negociação no Telegram e novos aplicativos de jogos, onde o NOT se tornará a principal moeda de todas as iniciativas. Pavel Durov certa vez disse que teve sorte de enriquecer cedo, mas sua maior sorte foi entender que o melhor é criar coisas e não apenas consumi-las. Afinal, o VKontakte e o Telegram nos deram e ainda nos dão muito. Por meio deles, podemos mostrar nosso talento para todos, podemos compartilhar nossos pensamentos publicamente, caso tenhamos vergonha disso na vida real, mas ainda assim temos muita vontade de fazê-lo. E não cabe a mim julgar se está certo ou errado viver uma vida online, inventar uma imagem de si mesmo, partindo dos dias comuns e do trabalho entediante. As redes sociais não nos permitem nunca sofrer de solidão, a menos que a gente mesmo queira isso. Pavel Durov ganhou dinheiro com isso, exatamente com isso. Mas ele fez isso de forma tão habilidosa e honesta que não pagamos nada por isso. Ele não cobrou nada da gente. E provavelmente é por isso que Pavel Durov é um verdadeiro criador.